Fala pessoal, tudo bem? Voltando aqui então a construir novos modelos, né? Esse modelo 1 aqui, ele já foi explicado para vocês lá no slide. Ele tem algumas características. É sempre importante a gente visitar o modelo conceitual para a gente poder ter uma facilidade aqui, até para colocar os elementos que a gente precisa aqui no nosso simulador. Bom, então ele começa com uma matéria-prima, né? Uma entrada de matéria-prima, que a gente já descobriu que é o source. E aí, o source a gente vai renomear como entrada. Olhando para o modelo conceitual ainda, aqui no nosso caso, depois de uma entrada, a gente tem um estoque de matéria-prima, que é um queue, que aqui a gente vai chamar de estoque inicial. Continuando ainda, a gente tem um processo, que é um processo de pesagem, e para esse processo a gente usa um processor, né? Não é nem um combiner, nem um separator, que a gente já viu como é que funciona, mas nesse caso é um processor que a gente vai representar aqui como pesagem. Bom, depois de pesagem, ele vai para um estoque intermediário. Então, mais um queue. Estoque intermediário. Daqui a pouco a gente já vai... Aí, descobrimos por que o nome não estava aparecendo, né? Daqui a pouco a gente alinha todo mundo também. Depois desse estoque intermediário, ele vai ser separado em três processos. Esses processos vão ser, vou colocar eles aqui, né? 1, 2, 3. Eles são os processos de inspeção. Então aqui eu vou chamar de inspeção, sem nenhum acento especial, né? A. Inspeção. B. E aqui de inspeção C. Muito bom. E aí, depois dessas inspeções, eles vão para um novo estoque. Agora um estoque de produto acabado. Para depois eles saírem da linha. Então vou colocar aqui também uma saída já. Aqui vai ser estoque acabado. Bom, agora eu vou alinhar todos esses caras aqui, porque isso ajuda bastante na questão do visual, né? Até de entender os fluxos, né? Que é justamente uma das coisas que a gente quer observar aqui. Então, vou colocar aqui até com um pouquinho mais de espaço para ver se... Aí, pronto. Aí aqui eu vou colocar com 15, 0.
0 e 0 também. Esse cara aqui eu vou colocar com 20. Não adiantou, vamos colocar 22. Aí. E aqui 0. Aqui está com 28. Vou colocar aqui com 4. Vamos ver aqui com 0. Sim. Vou colocar aqui com 10. Nesse momento, as questões de distância ainda não fazem diferença para a gente, porque nós não estamos usando nenhuma métrica do sistema real, né? Mas em breve isso vai fazer uma diferença para a gente, tá bom? Vou colocar no 30 aqui, porque senão não está aparecendo. Às vezes vocês vão olhar e falar assim, não, uma bobeira, né? Essa questão do alinhamento e tal. Isso ajuda a gente até a visualizar melhor, sabe? E com calma, realizar esses exercícios com calma aqui são muito importantes, tá bom? 38, 0. E aqui 45 e 0. Muito bom. Bom, então agora a gente precisa fazer as ligações, né? E aí como é que a gente faz isso? Né? As ligações de fluxo a gente já viu que são ligações que a gente consegue fazer com a letra A. Então eu clico aqui da entrada para o estoque inicial, do estoque inicial para a pesagem, da pesagem para o estoque intermediário. Aqui eu vou ligar do estoque intermediário para a inspeção A, soltei o A, né? Agora eu vou fazer outra ligação do estoque intermediário para a inspeção B. E vou fazer outra ligação do estoque intermediário para a inspeção C. Vocês vão ver, desculpa, que se a gente olhar aqui para as portas de saída desse estoque, né, assim como a gente já viu em algum momento lá nos modelos passados, se a gente olhar aqui para as portas de entrada tem a pesagem, mas se a gente olhar para as portas de saída, a gente tem a inspeção A, B e C conforme a ordem que a gente ligou. Esse fluxo é muito importante, né? E a gente vai definir algumas questões aqui que estão no enunciado do exercício, lá no slide também. Então, olhar para a sequência, olhar para onde que vai cada matéria-prima, o fluxo do que está acontecendo aqui é muito importante, tá bom? Eu vou continuar a ligação então aqui agora da inspeção A para o estoque acabado, da inspeção B para o estoque acabado e da inspeção C para o estoque acabado, assim como foi feito na ordem do estoque intermediário. Depois disso eu tenho o estoque acabado para a saída e aí eu encerro minhas ligações de fluxo. Tranquilo até aqui, pessoal? Então é muito importante olhar para essas questões. Agora vamos olhar para o enunciado do exercício. Ele fala assim, ó, em uma linha de produção, a matéria-prima chega ao estoque de matéria-prima com uma taxa de chegada de uma exponencial de 0,20. Então, essa primeira informação eu já tenho que olhar aqui, no caso, para a taxa de chegada de matéria-prima. Então, aqui na entrada, eu já vou começar a procurar qual que é a propriedade que eu preciso alterar para colocar essa informação. O source ele é uma entrada de matéria-prima, então source por si só já significa esse fornecimento, né? Esse recurso. E a gente já mudou esse box aqui para pallet. A gente pode colocar intervalos, né, de chegada. E o intervalo que a gente escolheu aqui é um intervalo de 0 e 10, mas o que a gente precisa é uma exponencial. Então eu vou aqui em Statistical Distribution,
uma exponencial de location 0 e de escala 20. Atualizo aqui, né? Você vê que atualizou os dados aqui. Atualizei, então agora o meu processo, a chegada de matéria-prima já é determinada por essa nova informação. E aí ele continua, ele fala assim, ó, a matéria-prima segue para um processo de pesagem, que leva em torno de uma normal de 25 por 5. Então ele vem aqui, ó, de novo. Agora, no caso nosso, não é uma chegada de matéria-prima, é um processo. Então a propriedade que eu vou usar é o processor. E aí eu vou aqui em process time. Aqui está em 10 segundos, mas o que eu preciso é uma distribuição estatística normal, que vai estar aqui, com média 25 e desvio padrão 5. Na hora que eu apertei Enter, ele atualizou os dados. Muito bom. Vamos conferir. Aqui, ó, normal de 25 e 5. Então, essa informação também já está adicionada ao processo. Ah, esquecendo de renomear aqui a saída, né? Então, vamos chamar aqui de saída. Bom, passando pela pesagem, então, ele vai para o estoque intermediário. E aí ele pode ir para 3 máquinas que vão fazer a inspeção dos produtos. A máquina 1, a máquina A, na verdade, ela faz o processo em uma... O process time dela é uma triangular, então uma distribuição estatística triangular, de mínimo 35, de máximo 50 e de modo 60. Moda, né? Isso é moda. Estatística é moda. 60. E tem uma porcentagem de produtos que vão para lá, que daqui a pouco a gente vai colocar. A máquina B, ela executa o mesmo processo, só que agora, através de uma normal, de média 50 e de desvio padrão de 5. E a inspeção C, a máquina ela leva um processo contínuo de 100 segundos. Tá bom? 100 segundos aqui. Bom, depois disso todos vão para o estoque final e saem do processo. Bom, o que mais que a gente tem de informação aqui no nosso modelo? Ele fala que a gente precisa ter uma porcentagem de matéria-prima que sai do estoque intermediário e que vai para cada um dos tipos de processo de inspeção. E aí ele fala que aqui são 50% dos produtos eles vão para a máquina A, 30% dos produtos vão para a máquina B e 20% dos produtos vão para a máquina C. Então, sempre quando eu tenho essa divisão, eu olho para o processo anterior e aí o estoque intermediário está aqui. Eu vou ter que colocar alguma informação a respeito dessa separação, né? De novo, eu posso usar um trigger, né? Mas o que eu posso fazer também é o seguinte. Eu posso vir aqui, ó, na saída, a gente tem uma informação que ele manda aqui para o first available, o primeiro disponível. Se eu clico nessa setinha aqui, eu vou perceber que eu tenho várias formas de realizar esse envio. Através de parâmetros, o first available que estava lá, por uma expressão, pelo tamanho da fila. Então, se a fila tiver menor, eu mando para uma máquina. Se a fila tiver maior, eu mando para uma máquina quando ela estiver disponível. Posso fazer isso de forma randômica, e aí talvez vocês já vão olhar para o que pode ser a nossa solução. Eu tenho várias outras, eu coloquei o port by case na aula passada, que a gente viu lá como que a gente mandava de acordo com o label que foi criado anteriormente.
Então, para o nosso caso aqui, ela vai acontecer de forma randômica, porque eu não posso esperar os 50 primeiros por cento para a inspeção A. Ela é randômica, mas ela é randômica através de uma porcentagem. Então, ó, quando eu faço isso, ele já, olha aqui, tá vendo? A gente tem a opção de 100% para a porta 1. A gente vai ter que adicionar agora aqui, ó, as porcentagens de acordo com a porta. Quando a gente fez isso, é muito importante salientar que quando a gente fez as ligações do estoque intermediário para cada uma das inspeções, a gente fez primeiro para a inspeção A, depois para a inspeção B, depois para a inspeção C. Então, o sistema reconheceu que a porta 1 é a inspeção a porta 2 é a inspeção B e a porta 3 é a inspeção C. Posso checar isso novamente, mas aqui no nosso caso já está assim, bastante claro que ficou dessa forma. E aí eu venho aqui e coloco as porcentagens. Ó. 50% é para a inspeção A, que é a porta 1. 30% é a inspeção B, que é a porta 2. E 20% é a inspeção C, que é a porta 3. Cliquei fora. Ó, se quiser, a gente pode de novo aqui. Ó. Inspeção A, B e C já sabe que é porta 1, 2 e 3. Aí aqui vai para o estoque acabado. Então, olhando para cá, olhando para a porcentagem, eu consigo ver que 50% dos pacotes vão passar pela inspeção A, depois pela inspeção B 30% e pela inspeção C 20%. É isso que ele pede do nosso enunciado, então eu vou dar um stop, um reset e um run para a gente ver o que está acontecendo aqui. Olha lá, começou a passar pelo processo de pesagem. Ele foi para a inspeção B, porque não necessariamente o primeiro tem que ir para a inspeção A. A gente transformou isso de uma forma randômica. Olha lá. Por isso que tem estoque intermediário também, porque ó, o segundo ele fez passar pela inspeção B. O terceiro ele já fez passar pela inspeção A. O importante é que mais passem pela inspeção A do que pela inspeção B e pela inspeção C. Então isso é importante. Eu vou acelerar aqui um pouquinho para a gente ver o que está acontecendo. Se eu vier aqui e clicar na inspeção A, eu vou ver que a gente tem aqui ó, 59, 60. Vamos ver aqui na inspeção B. Não apareceu porque deve estar perto aqui, mas a gente consegue ver aqui, ó. O inspeção B, a gente está com 100. E o inspeção C agora 60 e poucos. Eu vou apertar stop para a gente ver o que está acontecendo aqui, ó. Então, ó, inspeção A 194, inspeção B 140 e inspeção C 82. Então é essa a ideia, essa proporção mesmo, que a gente tem aqui é um pouquinho maior do que o dobro da inspeção C e 50% é maior do que 30%, então tem que ter mais passando pela inspeção A. Se vocês olharem aqui ó, na inspeção B, você vai ver que o input e o output são diferentes, porque tem uma caixa aqui no meio, né? No inspeção A também. Olha lá, o input e o output são diferentes. Beleza, pessoal? Então esse é o modelo que a gente vai fazer agora para a atividade prata 1.